amada congregação, aqui abramos a palavra de Deus no Salmo 7. Salmo 7 diz assim: Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cushi, homem benjamita. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Jeová, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Jeová, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento e quebranta os nossos corações para a prática das tuas sagradas escrituras. Em nome do Cordeiro. Amém. Amados, esse salmo tem 4 grandes divisões. Versículo 1 até o versículo 5, depois do versículo 6 até o versículo 9, depois do versículo 10 até o versículo 13 e por fim do versículo 14 até o versículo 17. Então, como introdução, um lugar. De que lugar somos convidados a uma leitura desse salmo? Esse cabeçalho inspirado por Deus, nos oferece poderoso indício de nosso ponto de partida investigativo. Veja lá, Salmo de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cushi, homem benjamita. Benjamita. Davi foi pajem de armas de um benjamita e o amou muito. De quem Davi foi pajem de armas? Saul, do rei Saul. E a Bíblia diz em Samuel que os dois se amaram muito. 1 Samuel 16, de 20 a 23. Em nome de um benjamita, Davi lutou
contra um gigante, em nome de que benjamita? Saul, aquele quem ele amou e quem o amou profundamente. A alma de quem se ligou com o amor, com a sua própria alma, também foi de um benjamita. Quem era ele? Jonatas. A Bíblia diz que eles se amaram profundamente. Ele também era um benjamita, filho de Saul. Ele diz que o amor que ele tinha por Jonatas era superior a qualquer outro tipo de amor, e ele o amava como a sua própria alma. E até a sua primeira esposa, que o amou 2 vezes, e o seu sogro também eram benjamitas. Mical, a primeira esposa de Davi, era filha de quem? De Saul, e a Bíblia diz que ela o amou 2 vezes, o amou e o amou. Então Davi tinha uma profunda relação com os benjamitas, apesar de que ele era da tribo de Judá. Pegou o primeiro ponto com força? É essa intensidade que toma de conta do salmo inteiro, essa relação profunda que Davi tinha com os benjamitas, e com um benjamita em especial. Cuxi é um nome estrangeiro. Isso quer dizer que esse homem da tribo de Benjamim, cujo nome era Cuxi, era também um descendente de outros povos, de povos que tinham boas relações com Israel. Esse Cuxi é um nome estrangeiro, está lá em Gênesis. Eles são descendentes de Cão. Alguns de seus habitantes guardavam boas relações com os israelitas, especialmente os da tribo de Benjamim. Mas a questão é essa: você tem um estrangeiro em sua terra, um descendente de estrangeiros em sua terra, que está vendo acontecer situações estarrecedoras dentro de um núcleo familiar, a ponto de esse estrangeiro escrever palavras. As palavras eram de Cuxi. Então a questão é: se um descendente de estrangeiro também conseguiu enxergar que as coisas não deveriam ter chegado aonde se chegou, ter devido chegar a esse ponto, a ponto de escrever palavras sobre isso, não deveríamos nós, os nativos do povo de Israel, ter podido chegar lá também e evitado tudo isso? Já deu para entender um pouco onde nós estamos chegando? Essas palavras, esse Salmo 7 tem a ver com o drama que Davi passou no seio de seu primeiro núcleo familiar, daquele sogro que o amava e que ele o amava, daquele sogro em que ele afrontou um gigante em nome dele, e de um cunhado que ele amava como se fosse seu irmão, amava como a sua própria alma, que a esposa o amava 2 vezes. Esse é o primeiro núcleo familiar de Davi, e é o drama do Salmo 7. A situação chegou ao ponto de ser tão dramática que um homem descendente de estrangeiros preferiu escrever sobre isso, talvez para tentar ajudar a contornar essa situação que ele ficou perplexo diante dela. Por isso que a palavra é sigaion. Sigaion quer dizer lamentação. E uma lamentação é um canto forte e prolongado, por vezes de caráter religioso e ritualístico, por meio do qual se deplora, porque é deplorável, um infortúnio público. Ele é oriundo, a lamentação, de um queixume prolongado e entremeado de gemidos e gritos, que exprime grande pesar, dor e desgosto. E este lá atrás
Lá atrás vem de lá, que é uma onomatopeia, que é uma voz expressiva como se fosse um uivo, da mesma palavra que também faz ladrar, pois realmente algo muitíssimo precioso foi roubado. E foi. É porque às vezes a gente não enxerga o núcleo inteiro, mas Davi estava no seu primeiro núcleo. Ele tinha uma relação profunda, uma relação amorosa, tanto com o seu sogro, quanto com o seu cunhado e com a sua primeira esposa. E de repente tudo se tornou completamente perturbador na vida dele e naquele núcleo familiar. O que talvez seja algo mais deplorável na face da terra. Então o Salmo 7 é um lamento que Davi faz pela sua familiaridade ter chegado a esse ponto deplorável. E nós sabemos por outros lugares que este é o primeiro salmo que se fala de uma lamentação. Então, quando nós formos também nos lamentar por alguma situação a que chegarmos ou a que fomos envolvidos, nós temos aqui a precedência, a autoridade, o modelo e o controle. Como se escreve, como se lamenta diante de Deus quando a gente chega num estado como esse. Muitos de nós podemos passar pela mesma situação ou por situações menos complexas que essa, mas nós podemos chegar a Deus em lamentação. E aqui tem um modelo bíblico de como nos lamentarmos diante de Deus quando chegamos a uma situação deplorável. Por isso, e por causa do tempo, vamos fazer apenas 4 observações, porque este salmo vai aparecer bem longe, ele chega em Apocalipse. Primeiro ponto, 7, de 1 a 5. Vamos ler de novo. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se a perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos meus pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Percebamos, irmãos, que apesar de pluralizar os perseguidores, versículo 1, todos os que me perseguem, Davi singulariza o arrebatador, aquele de João 10:10, e o faz análogo, símile a leão, despedaçando sem que haja quem o livre. Apesar dele pluralizar, ele saber que ele estava sendo profundamente perseguido, ou passando por uma situação em que se envolvia várias pessoas, ele acentua apenas um arrebatador, que ele conseguia enxergar por detrás daquela situação, e ele o faz comparável a um leão que despedaça sem que haja quem livre. Alguém já lembrou da passagem bíblica que esse salmo nos remete lá na frente? Ou talvez a passagem lá da frente que usou esse salmo quando foi escrever? 1 de Pedro capítulo 5. Primeira de Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir
firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, amados, às vezes a gente passa por uma situação lamentável. Passamos talvez por várias. A Bíblia diz que quando a gente passa por uma situação lamentável, a gente precisa levá-la a Deus. E a primeira coisa que a gente precisa enxergar, para enxergar bem e escrever bem, fazer uma boa lamentação a Deus, é saber que por detrás de quem quer que seja que esteja nos perseguindo, nos atentando à vida, tem um só Ele. Não é necessariamente aquelas pessoas em si, ou sozinhas em si. Muitas vezes é Ele, aquele que brama como ladrão, que busca quem possa tragar, é que está por trás e atrás em derredor. Essa é a primeira grande lição. Por isso que a gente precisa de sobriedade, vigilância e resistência, porque o nome disso chama-se equilíbrio. Equilíbrio davídico. Por isso que Davi continuava tratando aqueles benjamitas como se fossem benjamitas. Quantas vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi? Quantas vezes ele o matou? Nenhuma. Porque ele sabia quem estava atrás de Saul. E então ele continuava tratando Saul como quem ele era, um benjamita. A gente não pode fazer dos nossos adversários aqui da terra os nossos verdadeiros inimigos, porque senão a gente não vai ter nem sobriedade, nem vigilância e nem resistência. A gente precisa enxergar que por detrás deles tem um leão, e é ele, o leão, é quem nos quer tragar. E isso nos permitirá sobriedade, vigilância e resistência contra aquele quem de fato quer nos tragar. Segundo, capítulo 7, de 6 a 9. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Jeová, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó Deus, provas os corações e os rins. O destaque aqui é: pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Provar os corações e os rins. Isso ecoa até chegar em Apocalipse. Mas antes disso a gente vai passar por Jeremias rapidinho, capítulo 17, para entender o que significa provar os rins e o coração. Jeremias 17, de 5 a 10. A gente já sabe então que Pedro, quando foi falar do leão, estava nos remetendo ao Salmo 7, para que a gente reflita aquela passagem dele à luz do Salmo 7. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá como vem o vento. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Jeová, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e
segundo o fruto das suas ações. Antes de chegar em Apocalipse, quando a gente lamenta uma situação em que a gente se encontra, a gente precisa entregar a Deus os nossos rins e o nosso coração, para que Ele nos prove. Apocalipse, capítulo 2, é a mais longa carta das 7 cartas do Apocalipse. E lá está o Salmo 7. Apocalipse 2, a partir do versículo 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, quando a gente lamenta, a gente precisa, primeiro de tudo, rogar a Deus para que Ele nos prove, para saber a nossa parte, a nossa medida naquilo em que a gente lamenta. E não há nada mais literal do que provar os rins, porque é de lá, dos rins, que estão as glândulas suprarrenais, de onde são secretados os 2 mais importantes hormônios das atitudes, que é o cortisol e a adrenalina. O cortisol vem de cortiça, porque as glândulas suprarrenais parecem com aquela tampa que se coloca em garrafa de vinho, e ela fica como que deitada, cada um em um rim, e aí vem o nome cortisol, de cortiça. E o nome adrenalina vem da posição das glândulas suprarrenais. A adrenalina, a gente ouve muito em filme, mas com outro nome, né? Adrenal, fica próximo ao rim. Adrenal, a adrenalina, e que nós conhecemos também pelo seu nome grego. Todo filme de hospital, quando alguém vai entrando na emergência, fala assim: aplica X ml de epinefrina nele. Não é? Quando ele está entrando em coma, alguma coisa assim, que é para ele poder ver se volta da onde ele está. Epinefrina, epinefron, nefron é rim e epi é em cima do rim. Então, os 2 hormônios mais importantes das atitudes em nossas vidas é o cortisol e a adrenalina. E em quaisquer condições ou situações de meio ambiente social em que houver ameaça à nossa integridade física ou aos nossos interesses psicossociais, provocando ansiedade, o organismo se prepara para o que der ou vier. Ou seja, em inglês a gente chama de fighting or flight, lutar ou fugir. É assim que funciona. Nós temos um sistema, um mecanismo endócrino, funciona como um sistema de defesa. Toda vez que estamos numa situação de perigo, quer seja ela física, quer seja ela psicossocial, ele se arma para entrar em ação. Ele vai liberar o cortisol e ele vai liberar a adrenalina, certo? Para que a gente tome as 2 mais importantes decisões diante de uma situação: ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Que em inglês ficou rimou, né? Ou fight, eu não sei falar muito bem, fighting or flight. Daí a hipófise, que fica bem aqui, é uma glândula do tamanho de um caroço de feijão, mas que controla todo o sistema endócrino da gente. Bem aqui, ela dispara um sinal, um biosinalizador,
que passa por uma região que fica mais embaixo, que a gente chama de núcleo supraquiasmático, que controla os ritmos circadianos e diz assim: estado de vigília. Sabe quando às vezes a gente não consegue dormir? É um indício de que precisamos estar atentos. Quando o organismo da gente acha que a gente está passando por uma situação de perigo, é a única coisa que a gente não pode fazer quando está em perigo é o quê? É dormir. E aí a hipófise dispara o biosinalizador, passa pelo núcleo supraquiasmático, que fica na direção do olho, e lá inocula uma mensagem: estado de vigília. Não é para dormir, em hipótese alguma. E o sono vai-se embora. E não tem quem faça a gente dormir nessas condições. É assim que funciona para a gente se defender ou para a gente fugir. E é assim que a gente começa a saber quando o sono, esse tipo de sono vai embora, é se a gente está entrando num quadro de ansiedade ou não. Ele dispara aqui. Daqui a pouco ele desce mais rápido e chega às glândulas suprarrenais e diz assim: produza o cortisol e produza a adrenalina. O cortisol, ele converte proteína em carboidrato, gerando muita energia. Guarda essa palavra. A adrenalina, além de converter gordura em ácido graxo, ela é um vasoconstritor. Ela comprime o coração da gente de maneira que se eleva a tensão arterial e o volume de sangue por batimento, minimizando o sangue no sistema gastrointestinal e mandando sangue para os braços e para as pernas, maximizando tal fluxo para os músculos voluntários das pernas e dos braços. E aí, uma mãe consegue levantar um portão de dezenas de quilos que caiu sobre o carrinho de seu filho. Quantas vezes a gente já viu essa reportagem? Não é uma atleta, não é uma pessoa que faz academia, é uma mãe. Desabou em cima do filho, ela levanta qualquer coisa de cima dele. Ou um pai, né? Anotei aqui também. Ou um pai levanta a traseira de um carro, ou a gente imobiliza um ladrão que é muitas vezes muito mais forte que a gente. E a gente toma uma atitude e derruba alguém que pode estar nos ameaçando, sem depois questionar. Né? Acontece. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Deus nos fez assim. Deus nos fez, a partir do sistema endócrino, mecanismos de defesa. Contudo, que é por isso que Deus prova os rins. E é de lá que ele sabe se o que a gente está levando a ele em lamento é só coisa do outro ou também é coisa nossa. Mas, e quando a gente diz para alguém que está tudo bem, contudo está cheio de cortisol e adrenalina nas veias? Ou quando a gente diz que está tudo resolvido, que está tudo pacificado e a gente está cheio de cortisol e adrenalina nos olhos, dá a maior vontade de esganar. Não, está tudo bem, já passou. Deus sabe. Ou quando a gente faz uma coisa e diz que foi sem querer, ou diz que foi de brincadeira, como está lá em Provérbios 26:19, cheio de cortisol e adrenalina em nossas intenções. É por isso que Deus prova os rins. É de lá que Ele sabe o nosso envolvimento na nossa lamentação. E é por isso que Deus sonda e esquadrinha e prova os rins. Daí que é para a gente não entrar inocente na presença dele, pensando que ele não sabe. Ele sabe, a partir dos rins da gente, da quantidade que tem de cortisol e adrenalina nos nossos fluxos. Ele sabe o nosso grau de envolvimento. É por isso que o salmista começa assim, versículo 3: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se
se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. A gente não pode apenas se lamentar como se toda a carne estivesse nas costas de um outro, porque Deus sabe pelos nossos rins, o nosso grau de envolvimento nisso. Então, em uma lamentação, ou até em uma imprecação, como está no Salmo 5, essa parte precisa constar. Por quê? E para quê? Para que o justo Deus estabeleça o justo e tenha fim a malícia dos ímpios. Essa mesma ideia é a centralidade da oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Deus sabe o grau do nosso perdão pelo que sai dos nossos rins. Então, numa lamentação, a gente não pode chegar a Deus achando que só o outro lado pode ser que esteja totalmente errado. A gente tem que chegar com os rins e o coração de bandeja e dizer: sonda-me. Salmo 139, sonda-me, ó Deus. É isso? Quarta parte, terceira parte, 7 de 10 a 13. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Percebe que quando a gente coloca os nossos rins, os nossos corações diante de Deus, Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele prova, e a gente sai de lá com uma confiança maior. Percebe que o cara está mais confiante nessa lamentação dele? É confiança tanta que a primeira parte, que a gente já leu lá atrás, que é os versículos de 3 a 5, ele fala de si para si mesmo: Senhor Jeová meu Deus, se eu fiz isto. Então ele fala de si para si, diante de Deus: se eu fiz isso, será que eu fiz isso? Se eu fiz isso. Segunda parte, quando a gente fala de si para si, a gente consegue falar a Deus: levanta-te, Jeová, na tua ira. Toma uma posição diante dessa situação que nós estamos. E a terceira parte, que é essa agora, é aquela que a gente se volta para o próximo, mesmo que ele não seja tão próximo, mas talvez. Essas palavras aqui é como se Davi estivesse se virando, como ele já se virou uma certa vez para Saul. E é assim que nós precisamos também nos virar para aqueles que estão em oposição a nós, em qualquer uma de nossas lamentações. Precisamos falar de si para si, falar a Deus e agora falar ao próximo. O que precisa ser falado a ele? Precisa ser falado: se não se converter. Porque agora eu sei a minha parte e sei a parte dele. Se não se converter. Esse é o chamado que devemos ter ao outro lado, chamá-lo a conversão, em todo o sentido da palavra. Se não se converter, porque isso aponta para um outro cântico passado, mas que também será futuro. Essas palavras aqui apontam para um cântico passado, e este cântico do passado será futuro, será apocalíptico. Viu como essas coisas têm dimensões ad eterno? Deuteronômio 32. Um salmo evoca o outro, um cântico evoca o outro. E diz assim, Deuteronômio 32, 39: Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo
e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Isso é Deus falando. A ideia aqui no versículo 7, no Salmo 7, diz assim: que Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco. É como naqueles filmes de luta romana, que eles ficam sob a biga e tem um flecheiro certeiro que em alto movimento acerta a flecha aonde quer que seja necessário. Imagine Deus numa biga com um arco tensionado contra quem quer que seja, inclusive nós. Ele vai errar o alvo? Ele não erra. Então a gente precisa dizer para aquele outro assim: se não se converter, Deus afiará a sua espada, porque já tem armado o seu arco e está emparelhado. Essa é uma justiça tão certeira de um arco que vai acertar a flecha em quem quer que seja, que esse canto lá de trás, que é no 7º também, vai parar lá em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse 15 diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. O cântico dele diz que nós precisamos dizer àquele outro lado, na nossa lamentação, que se ele não se converter, essa é a perspectiva que devemos ter sobre ele, se não se converter, aquele arco vai estar repesado e aquela flecha lhe será segura. Cada um de nós precisamos refletir se não estamos do outro lado do arco da lamentação de alguém, porque também esse arco bate certo em quem quer que ele seja mirado. Última parte, 7, de 14 a 17. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Percebamos, mais uma vez, que apesar de ele pluralizar os perseguidores, versículo 13, perseguidores contra os perseguidores, Davi mais uma vez singulariza ele. Ele não perde a noção do começo ao fim, que é ele, entende? E ele repete no fim, que aí é música, porque no movimento harmônico a gente termina onde começa, só que uma oitava ou algumas oitavas acima ou abaixo, nesse caso bem abaixo. Ele diz que apesar dos perseguidores, ele diz assim: eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Vai lembrar um texto onde se concebe e se produz coisas? Tiago 1:13. Está falando dele. Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Não erreis, meus amados irmãos. Não devemos errar nessas situações, porque é Ele que está cavando o poço e o fez fundo, Ele. Só que é Ele que vai cair no fundo do poço, e Ele fez contra nós, quando a nossa lamentação é certeira. Ele vai cair na cova que fez, e a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Apocalipse capítulo 20. Que às vezes pode parecer que em meio a uma lamentação Ele está por cima da carne seca, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que vai ser assim, que é Ele que cava a cova, é Ele que faz fundo, e é Ele que cai na cova, e a sua obra cairá sobre a sua cabeça. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Amém? Amém? E o lançou no abismo, aquele pessoa que estava fazendo para os outros, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Amém? Aí, Jesus sempre te ama. Permaneça em oração. Quando aumentar o volume, estamos despedidos. Não esqueça da palavra de Deus, grave ela no seu coração, grave ela na sua mente. Não esqueça da palavra de Deus. Não deixe com que as suas questões, a sua carne, o seu velho homem, lembre-se das coisas que não vêm de Deus mais do que a palavra dele. Pratique a palavra dele durante a semana, se esforce para isso, faça um esforço para praticar a palavra dele. E também, como foi dito na mensagem, pregue ao ímpio, ao incrédulo, para que ele se converta. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença de Deus.